Eu tenho um ermo enorme dentro do meu olho. Por motivo do ermo, eu não fui o menino Peralta. Agora, eu sinto falta do que eu não fui. Acho que o que eu faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Eu faço outro tipo de peraltagem. Quando criança, eu deveria pular o muro do vizinho para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo era um serzinho mal resolvido igual um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação, porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago, das minhas raízes crianceiras, a visão comungante e oblíqua das coisas. Por exemplo, eu sei dizer que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e eu falo sem pudor. Eu tenho em mim que essa visão comungante vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e o rio, o menino e o sol, era o menino e os bichinhos, era o menino e as árvores. 3 personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência deles. 1, a criança. 2, os passarinhos. 3, os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a paciência da natureza de Deus. Quero começar falando dos andarilhos. Do uso, em primeiro lugar, que faziam da ignorância. Eles sempre sabiam tudo sobre o nada e ainda multiplicavam o zero por nada, que lhes davam a consciência de chão. Eles não afundavam estradas, inventavam caminhos. Essa presciência que eu sempre vi nos andarilhos. E bem que eu pude prever, os que fogem à natureza um dia voltam para ela. E os passarinhos, eles dominam mais leve sem precisar de um motor nas costas, são livres. Livres para pousar em qualquer tempo, nos rios, nas pedras, sem se machucar. Eles me ensinaram a ser disponível para sonhar. Outro parceiro de sempre é a criança que me escreve. Os passarinhos, os andarilhos e a criança em mim foram meus colaboradores destas memórias inventadas e doadores de suas fontes. E nel camino não há personas, há corações. Minha mãe me deu um rio. Era dia do meu aniversário e minha mãe não sabia com que me presentear. Fazia um tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse, minha mãe ia me dar rapadura ou bolachinhas. Mas já que não passaram o mascate, minha mãe me deu um rio. Era o mesminho rio que passava lá atrás de casa. Eu estimei o presente mais do que fosse a rapadura do mascate. O meu irmão, ele ficou triste, porque ele gostava do rio que nem todo mundo. A minha mãe, ela prometeu pro meu irmão que ia dar uma árvore linda de aniversário pra ele. Eu bem que ouvi a promessa da minha mãe, e eu achei legal. De dia, os pássaros iam tomar banho nas margens do meu rio, e de noite iam dormir na árvore do meu irmão. O meu irmão, ele me provocava assim: a minha árvore deu flores lindas em setembro, e o seu rio não dá flores. E eu respondia pra ele: é? A sua árvore não dá piraputanga. E era verdade. Mas o que nos unia demais eram os banhos nus no rio entre pássaros. Nesse tempo, a vida era um afago. Eu estava encostado na manhã, como se um pássaro à toa estivesse encostado na manhã. Me veio uma aparição. Eu vi à tarde correndo atrás de um cachorro. Eu teria uns 14 anos. Essa aparição deve ter vindo de minhas origens, porque nem me lembro de nunca ter visto um cachorro a correr de uma tarde. Mas tomei nota desse delírio.
Esses delírios irracionais da imaginação fazem mais bela a nossa linguagem. Tomei nota desse delírio em meu caderno de frases. Aquele tempo, eu já guardava os delírios e tive outra visão naquele mês, mas preciso antes contar as circunstâncias. Eu exercia um pedaço da minha infância encostada à parede da cozinha do quintal de casa. Lá, eu brincava de cangaçapo. Havia muitos sapos atrás da cozinha, a gente bem se entendia. Eu reparava que os sapos têm o couro das costas bem parecido com o chão, além de que eram do chão e encardidos. Um dia, eu falei pra mãe, sapo é um pedaço de chão que pula. A mãe disse que eu tava meio variado. Sapo não é um pedaço de chão não, menina. Só se fosse do teu delírio. Da nossa sapé eu sabia. Mas me representava que sapo é sim um pedaço de chão e que pula. Hoje eu estou maiorzinho e penso no profeta Jeremias. Ele tanto lamentava de ver sua Sião arrasada, destruída pelo fogo, que em casa ele vê esta visão. Até as pedras da rua choravam. Mais tarde, ao escrever a um amigo na paz de sua casa, se lembrou do delírio. Até as pedras da rua choravam. Era tão bela a frase, porque irracional. Ele disse: Ei, naquele outono de tarde, ao pé da roseira da minha avó, eu obrei. Mas ela não ralhou nem. Obrar não é a mesma coisa que construir casa ou fazer obra de arte. Aqui, obrar tem um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacará. Tudo bem. Cacará é um verbo mais usado para falar dos passarinhos. E os passarinhos, sim. Eles cacaram no telhado das casas, nos postes, nos rios, nas pedras, e eu não. Eu só obrei ao pé da roseira da minha avó. Mas ela não ralhou nem. Ela me disse que as roseiras estavam mesmo carecendo de esterco orgânico. E eu só queria dar força aos tomates e às beterrabas. Daí que ela aproveitou a ocasião para me falar que o cago não é uma coisa desprezível. E eu tive vontade de rir, porque ela contrariava os ensinos do pai. Minha avó, ela era transgressora. Ela me falou também que as mariposas adoravam roçar nas obras verdes. E eu entendi que obras verdes são aquelas obras que a gente faz do mesmo dia, durante o dia. Aí, ela me explicou também que a gente nunca deve desprezar as coisas desprezíveis, nem os seres desprezados. Nas férias, toda tarde, eu via a lesma no quintal. Era a mesma lesma, toda tarde eu via a mesma lesma no quintal, despregar de sua concha e subir na pedra. E ela me parecia viciada. Ela possuía a pedra? Ou seria possuída? Eu era pervertido naquele espetáculo. E se eu fosse um voyeur no quintal, sem binóculo? Podia ser. Mas eu nunca neguei de meus pais aquele meu gosto supremo de ver a lesma se entregar à pedra. Pode ser que eu esteja usando o verbo entregar em vez de subir. Pode ser, mas no fim não dará na mesma, não. Nunca neguei aquele meu delírio erôtico. Nunca neguei de meus pais o meu gosto supremo de ver. Parecia que ela estava numa troca voraz com a pedra. Confesso, aliás, que eu gostava muito de todos os serzinhos que andavam a esfregar as barrigas no chão. Lagartixas fossem muito principais do que lesmas nesse ponto. Para mim, esses pequenos serzinhos que pertenciam ao chão me davam fascínio. Para mim, eles tinham o privilégio de ouvir as fontes da terra
Fomos formados no mato. As palavras e eu. O que de terra a palavra se acrescentasse, a gente se acrescentava de terra. O que de água a gente se encharcasse, a palavra se encharcava de água. Porque nós íamos crescendo de em par. Se a gente recebesse oralidades de pássaro, as palavras receberiam oralidades de pássaros. Conforme a gente recebesse os formatos da natureza, as palavras incorporavam as formas da natureza. Em algumas palavras encontramos subterrâncias de caramujos e de pedras, logo, as palavras se apropriavam daqueles fósseis linguísticos. Se a brisa da manhã despetalasse em nós o amanhecer, as palavras amanheciam. Podia-se dizer que a gente estivesse pregado na vida das palavras ao modo que uma lesma estivesse pregada na existência de uma pedra. Foi no que deu a nossa formação. Voltamos ao homem das cavernas, ao canto inaugural, pegamos na semente da voz e embicamos na metáfora. Agora a gente só sabe fazer desenhos verbais com imagens. Tipo assim, hoje eu vi outra rã sobre uma pedra ao jeito que uma garça estivesse sentada de tarde na solidão de outra pedra. Foi no que deu a nossa formação. Eu acho bela. Eu acompanho. Eu não amava que botassem data na existência. A gente usava mais era encher o tempo. Nossa data maior era o quando. O quando mandava em nós. Assim a gente era o que quisesse ser só usando esse advérbio. Assim, por exemplo, tem hora que eu sou quando uma árvore e poderia apreciar melhor os passarinhos. Ou tem hora que eu sou quando uma pedra e sendo uma pedra eu posso conviver com os lagartos e os musgos. Assim tem hora que eu sou quando um rio e as garças me beijam e me abençoam. Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes. Agora eu estou quando infante. Eu resolvi voltar quando infante por um gosto de voltar, como quem aprecia de ir às origens de uma coisa ou de um ser. Então agora eu estou quando infante. Agora nossos irmãos, nosso pai e nossa mãe e todos nós moramos no rancho de palha perto de uma guarda. O rancho não tinha frente nem fundo. O mato chegava perto, quase roçava nas palhas. A mãe cozinhava, lavava e costurava para nós. O pai passava o seu dia inteiro passando arames nos postes de cerca. A gente brincava no terreiro de cangar sapo, capar gafanhoto e fazer morrinhos de areia. Às vezes, na beira do mato, aparecia com a sua linguinha fininha, um lagarto. E ali ficava, nos cubando. Por barulho de nossa fala, o lagarto sumia no mato, folhava. A mãe jogava lenha nos coatis e nos bugios que queriam roubar nossa comida. Nesse tempo a gente era quando crianças. Quem é quando criança, a natureza nos mistura com as suas árvores, com as suas águas, com o olho azul do céu. Por tudo isso que eu não gostasse de botar data na existência. Porque o tempo não manda para trás. Ele só andasse para trás botando a palavra quando de suporte. Uma estrada é deserta por dois motivos: por abandono ou por desprezo. Essa aqui que eu ando agora é por abandono.
Chega que os espinheiros já estão abafando as margens. Essa estrada melhora muito de eu ir sozinha nela. E eu sinto que ela bota sentido em mim. Eu venho aqui desde pequena. Eu acho que ela manja que eu fui pra escola e tô voltando agora pra rever. Ela não tem diferença pelo meu passado. Eu sinto mesmo que ela melhora de eu andar sozinha sobre o seu corpo. Ao meu ver, eu tô achando ela tão acabadinha. Sobre suas pedras, cavalo nenhum passeia mais. E quando vem um, ela o abraça com carinho. Eu sinto mesmo que a estrada tá carente de pessoas e de bichos. Eu fico pensando que ela pensa que eu sou que nem ela. Uma coisa bem esquecida. Pode ser. Nem cachorro passa mais por nós. Mas eu ensino a ela como se deve comportar na solidão. Olha, a gente desaparece que nem Carlitos desaparece no fim de uma estrada. Deixe, meu amor. Menina, a vida é um céu, aguarde um forte clarão. Bem sabes que o teu futuro cabe na tua mão. Depressa, o bonde já anda, levante e vai ver o curso de um novo tempo, um sentimento florescer. Menina, a vida é o céu, aguarde um forte clarão. Bem sabes que teu futuro cabe na tua mão. Depressa, o bonde já anda, levante e vai ver o curso de um novo tempo, um sentimento florescer. Epa, ei! Menina, a vida é o céu, aguarde um forte clarão. Bem sabes que teu futuro cabe na tua mão, na tua mão. Depressa, o bonde já anda, levante e vai ver o curso de um novo tempo, um sentimento florescer. Menina, a vida é um céu, aguarde um forte clarão. Bem sabes que teu futuro cabe na tua mão. Depressa, o bonde já anda, levante e vai ver o curso de um novo tempo, um sentimento florescer. E aí, minha gente, satisfação! Me chamo Mayara Santos, atriz integrante do coletivo Relicário de Teatro, e o espetáculo Memórias Inventadas surge para mim a partir de um convite do ator integrante do coletivo Mikael. Já conhecia também a Érica e já admirava bastante os dois, pois já acompanhava pelas redes sociais. E o Mikael veio falar comigo, me convidando, perguntando se eu tinha interesse para participar de um projeto super sensível com os poemas de Manuel de Barros, um autor que eu não conhecia os poemas de Manuel de Barros, já tinha ouvido falar assim por alto dele, né? Mas não havia trabalhado, nunca havia, acredito que, lido poemas dele, então já me interessei daí. Participo de um grupo de performances artísticas que trabalha com poesia, então é algo que eu já tenho bastante intimidade e encantamento, e aí topei conhecer mais da proposta do projeto
E iniciamos com um encontro virtual para nos conhecermos melhor, já que a gente nunca tinha trabalhado, e aí conversar um pouco mais a fundo sobre a proposta, sobre como começaríamos, sobre como daríamos os primeiros passos, e nos demos muito bem, e daí iniciou nossa parceria, o nosso coletivo, né? Nosso processo. Então, iniciamos todo o processo a partir de encontros virtuais. Usamos três livros de Manuel de Barros, a primeira, segunda e terceira infância. Esses livros de poesia de Manuel foram nossa fonte de criatividade para o processo todo, nossa fonte do roteiro, pois fomos filtrando os poemas que mais nos identificávamos, que a gente mais se encantava. Todos eram perfeitos, tanto que a gente teve que fazer seleções e várias seleções, várias peneiras, etapas, para que a gente conseguisse chegar numa quantidade de poesias, né, de poemas interessante, que a gente conseguisse montar um roteiro interessante. E esse processo foi todo um processo virtual para a gente evitar, estamos no contexto de pandemia, então evitamos ao máximo inicialmente, né, nos encontrarmos sem muita necessidade. Então todo o processo que a gente pôde fazer virtualmente, conversando pelas redes sociais, fazendo encontros virtuais também, a gente evitou isso. Então todo esse processo de estudo dos poemas, fizemos muitos debates, até para chegar mesmo mais pertinho da obra, mais pertinho e talvez até tocar melhor os poemas e fazer com que eles nos contemplassem da melhor forma possível na performance. A gente fez de forma virtual. E foi legal também porque a gente pôde ir interagindo de alguma forma, tanto que quando a gente teve nosso primeiro encontro presencial, fluímos muito e já demos iniciativa aí nas montagens, em toda essa parte mais técnica, assim, da montagem do teatro, né, pro audiovisual também, porque a gente fez uma video performance, vamos dizer assim, então pensamos em marcações estratégicas, tanto que servia tanto para teatro, mas também especialmente para o audiovisual, que era o nosso foco nesse projeto, nessa performance. Olá, eu sou Mikael Vogler, ator do Memórias Inventadas, e esse projeto surgiu a partir do meu encontro com Érica. Logo que começou a pandemia, quando a gente achava que a quarentena ia durar 40 dias, a gente começou a desenvolver um projeto de sarau, resgatando poemas do cárcere e da ditadura militar. Quando surgiu a chance do Centro Cultural Banco do Nordeste de Souza, a gente pensou em resgatar esse projeto que tinha ficado adormecido durante esse isolamento, mas aí a gente acabou decidindo revisitar a obra de Manuel de Barros, especialmente o livro Memórias Inventadas, os livros Memórias Inventadas, a primeira, a segunda e a terceira infância. E aí a gente convidou Mayara, que se juntou para esse processo e somou demais, e fizemos uma seleção de poemas, especialmente da primeira e da segunda infância, poemas que a gente foi sentindo muito onde ele toca na gente de maneira mais pessoal, quando resgata alguma memória nossa, alguma identificação da nossa percepção de hoje com a infância. E aí nós selecionamos, acho que 8, 9 poemas, e inserimos também o prólogo do primeiro livro, que chama Manuel por Manuel, é o que abre o nosso sarau. Fizemos uma investigação de como a gente podia sintetizar essa linguagem que não é cinema, mas também não é exatamente teatro, onde a gente usa todo um ambiente ao nosso favor, numa dinâmica teatral, mas também usa os artifícios de câmera, de corte a nosso favor. E aí começamos a brincar com esses poemas, buscá-los
nas nossas memórias, pensar em formas de conectá-los, de passar a bola um para o outro, mesmo que a gente faça a maior parte dos poemas, a gente vai fazendo individualmente, como pequenos monólogos, mas a gente pensa isso como elementos que fazem parte de um todo, de fato. E a gente sempre buscou essa consciência, essa parceria, tudo feito de maneira bastante colaborativa. Nós nos dirigimos, nós fizemos a colagem dos textos, nós pensamos juntos no cenário, nós fizemos juntos uma direção de arte dentro do quintal que a gente escolheu para gravar o Memórias. E essa ideia de quintal também é outra coisa que foi muito presente no nosso processo. Até quando a gente estava na seleção dos poemas, eu lembro que Maiara fez um documento chamado Nosso Quintal, e a gente pensou sempre nessa ideia de que a gente estaria num quintal, que seriam pessoas sem idade, revisitando a infância nesse quintal como uma brincadeira de criança mesmo. Uma coisa que chama muito minha atenção na poesia do Manuel são os neologismos, porque vem de uma ideia de brincar com as palavras, a partir do momento que palavras são inventadas. Acho que isso, inclusive, tem muito a ver, essa ideia do neologismo na obra de Manuel de Barros tem a alma do Memórias Inventadas, porque é uma grande brincadeira, desde brincar com a palavra, brincar com os sentidos, brincar com as memórias. Tem uma frase que abre o livro, que é: tudo que não invento é falso. Eu acho que isso diz muito sobre a poesia dele, sobre a nossa visão sobre a poesia dele. E tudo isso também acaba que foram fatores que contribuíram para a nossa escolha de encená-lo e nos guiou também na hora de montar cada poema. Outro ponto que eu acho que foi extremamente importante no processo foi a criação autoral da nossa música, composta por Érica, que veio assim, que eu acho que também foi uma das coisas que contribuíram nessa ideia de ter guias no processo, guias dados pela poesia do Manuel, pelos nossos encontros. Eu acho que essa música foi mais um guia nesse processo. Vejo muitos sentimentos nessa música, é uma música que fica na cabeça também, curtinha, mas muito cheia de verdade, e que tem a cara do nosso espetáculo. Acho que a gente não podia encerrar de maneira melhor. É sobre. Olá, eu sou Érica Paz, eu sou integrante do Coletivo Relicário e atriz do espetáculo Memórias Inventadas. O espetáculo ele chegou para mim como um presente. Eu já vinha desenvolvendo uma grande vontade de trabalhar com meu amigo Micael de novo. A gente trabalhou no espetáculo A Pedra do Reino e eu queria esse reencontro. E aí eu cheguei para ele com a ideia da gente montar um sarau, uma performance, um espetáculo em cima de poesias de algum autor brasileiro. E ele de cara já falou de Manuel de Barros, porque ele já vinha nutrindo interesse na poesia de Manuel, já estava com vontade de montar algo em cima dessas poesias. E aí só procuramos uma terceira pessoa para integrar, e Micael indicou a maravilhosa Maiara, que também foi um achado para a gente, foi um achado na minha vida, ela é incrível. E a gente teve uma reunião, falamos sobre a proposta, discutimos sobre o primeiro livro, lemos as poesias, todas as poesias dos livros, e decidimos escolher as poesias que constam no nosso sarau. E
Foi muito importante para mim, assim, porque a infância, que é o tema que Manuel traz muito vivamente nas poesias dele, é um tema que me pegou muito durante esses últimos tempos. Durante a pandemia, eu tenho revisitado meu passado, revisitado minha infância, me conectado mais com meu eu criança, que nunca morreu, né? A nossa criança sempre está viva dentro da gente. E foi muito importante para mim esse exato autor, da gente trabalhar em cima. As nossas primeiras reuniões foram online, claro, e depois do processo já estar quase todo amarrado, a gente partiu para os ensaios presenciais. E no nosso primeiro encontro já deu para ver que era para ser aquelas 3 pessoas se encontrarem no mundo, se juntarem e tratar sobre isso. Foi lindo, foi fluido. A música que consta no Sarau, que é uma música que eu escrevi, ela nasceu logo depois do nosso primeiro encontro. Eu cheguei em casa, já tive um insight, já mandei um áudio para os meninos falando sobre a música. E foi um processo nutrido assim, com muito amor mesmo, com muita vontade de fazer. E foi leve, foi incrível. E eu espero que tenha tocado vocês também, porque foi feito com muito, muito, muito amor. E é isso. Muito obrigada.